Resista ao mal e ele fugirá de vós. Se contra ti projetarem o mal e armarem ciladas, certamente não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu e tua casa não será atingida. Toda arma forjada, manipulada contra nós, não prosperará. Toda língua que levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Essa é a nossa justiça, essa é a nossa herança, que somos servos, somos filhos do Criador e ao dos exércitos. Queridos, a paz do Mashiach esteja com você, que haja luz do Criador resplandeça na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, onde você colocar as plantas dos pés, que há uma manifestação espiritual, né, um poder e autoridade do próprio Criador sobre a sua vida. Hoje nós iremos falar sobre resistências espirituais. Hoje nós iremos identificar uma resistência espiritual contra a sua vida, contra a minha vida. Como identificar? Como reconhecer que ali existe uma resistência espiritual? Né? As resistências espirituais, elas acontecem, querido, quando você propõe algo a realizar e ali o diabo usa pessoas que resiste a sua pessoa, resiste a sua presença, né? Alguém que poderia fazer algo por você e ali tem resistência espiritual. E você entende quando existe uma resistência espiritual devido ao tratamento, às formas, à conduta da pessoa. A pessoa às vezes nunca te viu na vida, mas só de você adentrar aquele recinto e carregar Yau e Auxa, a pessoa já fica manifestada, já começa uma manifestação. Como assim, Érica? Querido, quando você tem sensibilidade, entendimento espiritual, você consegue sentir o coração da pessoa, a dureza de coração. Você consegue sentir dor. Hoje, por exemplo, eu fui num local público e ali, naquela recepção, eu senti o coração de uma moça. A sensibilidade, um coração tão duro, um espírito de resistência. Quantos demônios resistindo a ela, resistindo à minha presença por causa de Yahshua Mashiach, né? E eu senti a dureza do coração dela, eu senti a dor. Eu saí de lá, querida, eu tive falta de ar, de tanta dureza do coração. Eu senti, sem falar nada, só dei bom dia para a pessoa e eu consegui sentir, o meu coração começou a doer. Eu comecei a sentir dor no coração e falta de ar, né? Então, para você ver como é que são os ambientes, né? Então, por que existe isso? Porque existem pessoas que não aceitam Yahshua Mashiach, que resistem o bem, né? Não querem saber do bem e querem praticar a maldade. E quando nós, que somos o sal da terra, ou seja, a luz, adentra esses locais e pessoas são usadas pelo mal, elas vão se manifestar de alguma forma, né? E quando você tem sensibilidade, você consegue sentir. O Criador permite que você sente para você orar, para você repreender, né, para você neutralizar. E eu senti o coração dessa moça doendo. Duas coisas existem. Ou ela passou por um trauma muito grande que endureceu seu coração, ou é porque é maldade maligna mesmo, atuações malignas. E quando nós vamos identificar isso? Pelas atitudes, pelo momento ali, né? Primeiramente, essa pessoa, ela nunca, eu não tenho contato com ela. Então, evidentemente que são atuações malignas, são espíritos de resistência, né? Porque para falar, às vezes você, né? Consegue entender, queridos? Então, existem atuações malignas que devem ser quebradas, mas para isso a pessoa tem que aceitar. Então, antes de eu falar muito sobre isso, vamos meditar na palavra? Pai, ministra nos nossos corações através de Yahshua Mashiach, nos dando entendimento da sua palavra, para que possamos compreender e entender o que tu queres falar. Hoje nós iremos meditar, queridos, em Hebreus 12, 4 a 13. Bora lá? Vamos lá. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistem até o sangue. E vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que venho do Eterno. Nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Eterno corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseverem. E os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais o Pai espiritual para vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E porém, nos disciplina para o nosso próprio bem. A fim de sermos participantes de sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não aparece sem motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos da justiça.
Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Assim seja, queridos. Então, essa palavra é muito poderosa. Essa palavra é de poder e autoridade sobre as nossas vidas. Imagina se um pai humano, um pai terreno, corrige os seus filhos por amor. Imagina um pai celestial, né? Se nós não aceitarmos a correção dele, o que vai acontecer conosco? Queridos, nós não seremos participantes, né? Nós não seremos filhos verdadeiros, mas seremos bastardos. Ele não seria nosso pai verdadeiro, mas seria nosso, vamos dizer, padrasto, entre aspas, né? Não seríamos reconhecidos no mundo espiritual como filhos do Criador quando nós não aceitamos a sua disciplina, quando nós não aceitamos a sua correção. Porque a palavra dele deixa aqui para mim bem claro, para mim e para você. Para que a gente não venha desprezar a correção dele. Nem que ficar desanimado quando ele vem nos repreender, né? Porque ele ali está nos ensinando, ele está nos corrigindo, porque ele nos ama, porque ele quer nos salvar. Essa correção ela vem para que nós sejamos salvos. E quando nós rejeitamos essa correção, quando nós não aceitamos nem temos obediência, acontece que nós deixamos de nos tornar, ser reconhecido no mundo espiritual como filhos, mas sim como apenas bastardos, né? Não somos filhos dele, efetivamente, né? Porque nós não aceitamos a sua disciplina, nós não aceitamos a sua correção, nós não aceitamos estar no centro da sua vontade. Então, querido, ele reservou para os seus filhos, para os seus servos, uma força para que nós venhamos resistir o mal. Né? Mas para que nós venhamos resistir o mal, nós temos que estar santificados. Só a santidade consegue resistir o mal. Né? Para isso nós temos que orar, para isso nós temos que meditar, para isso nós temos que neutralizar o mal, para isso nós temos que nos consagrar. O diabo ele não tem medo de influência, não tem medo de palavras bonitas, ele tem medo de pessoas santificadas. Então, o primeiro passo para nós resistir o mal, as resistências espirituais contra as nossas vidas, é aceitando Yahshua Mashiach. Depois, nos consagrando, ou seja, nos santificando. E quando nós somos corrigidos, nós somos disciplinados pelo Pai, de repente você fica chateado, né? Porque há processos na sua vida que você entende que de repente você acha que você não precisaria passar por isso, mas o Pai sabe, ele conhece todas as coisas e nos conhece. Se ele está nos corrigindo, se ele está nos disciplinando, é porque isso vai impactar na nossa salvação, isso vai impactar na nossa santidade, né? E quando nós consagramos, quando nós jejuamos, quando nós buscamos conectar com o Pai, ter intimidade com ele, automaticamente nós estamos alicerçando, angariando ou buscando a salvação, porque quando nós nos tornamos, aceitamos a disciplina, a correção do Pai e obedecemos a Ele, resistimos o mal, automaticamente nós estamos ligados à salvação, porque a salvação, para que nós sejamos salvos, nós temos que esforçar, e para nós esforçarmos, nós temos que passar por processo, nós temos que aceitar a disciplina, nós temos que aceitar a vontade do Pai, que seja feita a vontade dele nas nossas vidas, né? Muitos daqueles que poderiam ser tidos como filhos, mas são reconhecidos no mundo espiritual como bastardo. Isso significa que eles rejeitaram essa correção, isso significa que eles rejeitaram a graça, que é Yahshua Mashiach. E só um caminho para que nós possamos tornar santificados é Yahshua Mashiach, ele é o caminho, ele é a nossa força. Nós necessitamos dele, né? Então, nessa força espiritual, nós temos, quando nós aceitamos Yahshua Mashiach, nós nos fortalecemos espiritualmente, nós temos a capacidade de nos renovar fisicamente, ou seja, nós podemos estar fraco espiritualmente, fraco fisicamente, mas a carne, ela se torna, o espírito se torna forte, e automaticamente, quando nós estamos com o espírito renovado, futuramente nós também poderemos sim nos tornar renovados como águia, né? Nós podemos sim voar e não nos cansar, correr e não nos cansar, né? Nós temos uma capacidade de, quando nós adentramos lugares que há espíritos de resistência contra as nossas pessoas, contra as nossas vidas, contra a nossa família, ali, quando nós estamos santificados, quando nós estamos fortes espiritualmente, aquele mal, ele cai por terra. Aquele mal, ele cai por terra. Ele não consegue resistir à presença de Yahshua Mashiach. Por isso que nós temos que ter a capacidade de aceitar Yahshua Mashiach e nos santificar, porque o diabo, ele tem medo de santidade. Ele não tem medo de palavras bonitas, ele não tem medo de conta bancária, ele não tem medo de influência. Ele tem medo de santidade. Quando nós estamos santificados, fazendo a vontade do Pai, aceitando Yahshua Mashiach, não sendo rebelde com ele,
quem vai lutar contra essa batalha espiritual, contra essa guerra espiritual, contra essa resistência espiritual contra as nossas vidas? É o próprio Pai e o próprio Yahshua Mashiach. Por isso que em Tiago 4,7 deixa para mim e para você, essa aqui é uma das passagens mais poderosas para que nós venhamos resistir o mal. Sujeitai-vos, pois, a Yahweh, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós sujeitamos ao Criador através de Yahshua Mashiach, aceitando ele, obedecendo e não sendo rebelde, ele próprio se torna adversário dos nossos adversários, dos nossos inimigos. Quem são esses nossos inimigos, adversários? São os principados potestades que atuam nos filhos da desobediência, ou seja, naquelas pessoas que não querem compromisso com o Criador e nem com o Salvador. São aquelas pessoas que não têm interesse, estão no pecado e querem continuar no pecado. Tem o coração endurecido, não tem motivação para mudar o seu coração, né? Igual eu falei, esse local que eu fui que tinha essa moça, o coração dela era tão endurecido, tinha um espírito de resistência tão grande que eu consegui sentir dor. Meu coração saiu de lá doendo, eu senti dor. Sem ela, ela trocou para mim, bom dia, pouquíssimas palavras. E eu saí de lá, eu tive falta de ar, querido, no momento, de tanta dor que eu senti no meu coração. Ou seja, o coração dela tão resistente ao bem, né? Mas assim, tá tão possesso por obras malignas, né? Por servir o mal, que ali há uma resistência muito forte que ela não consegue se libertar. E ela precisa de ajuda, mas para isso ela tem que aceitar Yahshua Mashiach. Não há outra alternativa, não há outro recurso, né? Mas a gente ora no nome de Yahshua Mashiach e vem abençoá-la. Então, o que a Bíblia fala sobre resistências espirituais contra as nossas vidas? O Pai deixou bem claro para nós, através de Yahshua Mashiach, que ninguém nos resistirá diante da presença dele e de Yahweh, né? Então o diabo ele não resiste à presença de Yahshua Mashiach, né? Porque ele deixou poder e autoridade para a gente pisar em cobras e escorpiões. Então não há resistência maligna que prevaleça diante de nós. Se está resistindo é porque você ainda está com brechas abertas e você necessita fechá-las. De repente você tá tentando fazer alguma coisa, comprar uma casa, comprar um carro, reformar uma casa, comprar algo para sua casa e está tendo uma resistência espiritual que você não está conseguindo. Então você deve orar, jejuar e se consagrar, quebrando essa resistência espiritual e pedindo ao Criador que venha santificar a sua vida para você resistir ao mal, né? Então, na palavra do Criador, ele diz que ninguém resistirá diante de vós, não, né? O Criador e o Salvador, Yahweh, porque ele porá sobre toda a terra que nós podemos pisar em serpentes e escorpiões, que aonde nós pisarmos, que ali vai manifestar o terror dele, né? A grandeza dele, a glória dele se manifestará. E que nós temos que andar como que já conseguimos. Isso é ter fé. Fé é crer naquilo que você não viu, mas que você tem certeza absoluta que já aconteceu, né? Pois contra ele nada e ninguém pode resistir à sua presença, né? Evidentemente que nós carregamos a presença dele, mas se nós estamos santificados, os espíritos de resistência têm que cair debaixo dos nossos pés. Porque quando nós estamos santificados e com a presença de Yahshua, os espíritos de resistência têm que cair debaixo das nossas plantas dos pés, né? Porque ele nos deu poder e autoridade para pisar em cobras e escorpiões. Ele nos deu o poder e autoridade para quebrar correntes, cadeias, né? Então todo impedimento, tudo aquilo que é resistência espiritual que se levanta contra as nossas vidas, tem que cair debaixo dos nossos pés, porque a mão de Yahweh destruirá. A sua presença destrói todo o mal, toda a resistência espiritual. Então, para isso, o primeiro passo, nós temos que identificar se nós estamos santificados para lutar contra essa resistência espiritual. Se não estivermos, temos que nos consagrar para lutar contra isso, né? Nós temos que estar preparados para lutar, porque há espíritos de resistência, não somente um, mas pode ter milhares, legiões de espíritos de resistência numa pessoa contra a sua vida, né? Ainda mais se nós carregamos os nomes santos e santificados. E todos aqueles que é encontrado invocando Yahweh serão salvos, né? Então, por isso que nós temos que, primeiro passo, sujeitar-vos, pois, de Yahweh, resistir o mal, e ele fugirá de nós. Ou seja, quando nós obedecemos, para isso nós não podemos ser rebeldes diante de Yahshua Mashiach, aceitando ele. Quando nós aceitamos o Pai, deixando a palavra para mim e para você, que quando aquele mal, aquela resistência vem contra as nossas vidas, não vem especificamente contra as nossas vidas, mas vem contra ele e contra Yahshua. E por si só, a mão dele destrói toda essa resistência. Então, nós somos orientados na palavra do Criador a resistir o mal,
né? Resistir, seja em ações, em pensamentos, porque o diabo quer confusão, o diabo é de confusão, ele é mentiroso, ele gosta de confusão, de perturbação. Então você chegou a lugares, você tem sensibilidade, sentiu que ali existe uma resistência espiritual, você já imediatamente, antes de entrar, já vai, vai à frente. Vai neutralizando todo o mal que está aqui nesse local, né? Ainda mais se for ambientes públicos que muitas pessoas frequentam, então você pode entender que ali realmente existe uma manifestação muito grande de cargas negativas, de situações que brigas, né, confusões. Então, por si só já tem espíritos imundos atuando ali, né? Então, quanto à resistência espiritual, como vencê-la, primeiro aceitando Yalcha, santificando e lutando contra isso e neutralizando e andando conforme você já tenha alcançado. Em 1 Coríntios capítulo 9, 24, o apóstolo Paulo, ele desafia os crentes, né, aqueles que creem em Yalcha, a correr com garra, como se estivesse tomado posse de algo, ou estivesse a conclusão daquilo que você tem proposto. Por exemplo, você quer comprar uma casa, então você vai ter a fé que ali já... Não, você fala assim, eu não sei como vai acontecer, não sei de onde vai vir o dinheiro, eu vou trabalhar, vou me esforçar, mas acima disso, Ial vai estar à minha frente, ele vai encaminhar tudo, vai me levar até o local adequado, vai me mostrar a casa dos sonhos, vai colocar pessoas abençoadas, vai ser um lugar abençoado. Eu sei que tudo vai ser facilitado através do anjo facilitador dele, que é Yahshua Mashiach. O anjo facilitador dele vai estar facilitando o meu caminho. Então você tem que andar, falar, declarar, como se já tivesse conseguido. A certeza que já está na sua mão, porque isso aí já é o resultado, né? Quando nós oramos, quando nós temos certeza que aquilo ali já deu certo, ou seja, a garantia em nome de Yahshua Mashiach, não por nós mesmo, nem pela nossa capacidade, nem pela nossa conta bancária, nem pela nossa influência, nem pelos nossos relacionamentos, mas tendo certeza que o anjo facilitador, que é Yahshua Mashiach, já está à frente, resolvendo aquilo que não compete a nós, que nós somos ainda, a nossa capacidade é limitada. Então, nós temos que declarar que no mundo espiritual já foi resolvido e que já estou esperando o momento de tomar posse daquele projeto, daquela situação que eu desejo. Então, muitas vezes a gente não consegue, há uns espíritos de resistência. O próprio diabo usa você, que mesmo que você que crê, ele usa trazendo dúvida e incredulidade. Isso impede que você realize. Às vezes você quer reformar sua casa, quer comprar móveis novos, querem fazer uma viagem, mas ainda você tem uma dúvida, eu não tenho dinheiro. Mas você tem que acreditar no anjo facilitador, que ele vai colocar emprego, vai colocar outras opções de trabalho para você, horas extras. Você vai acreditar que o seu trabalho vai render, vai frutificar, vai vir dinheiro. Você tem que acreditar nisso, que o anjo facilitador, que é Yahshua Mashiach, vai facilitar para você e que você vai conseguir. Mesmo que, mas não é, tô dizendo facilitar, assim, vai te dar a oportunidade de você trabalhar e conseguir o dinheiro e conseguir comprar, entendeu? Porque o reino celestial, querido, é por esforço, é trabalho. O Criador, até porque o Criador não gosta de preguiçoso, não, tá? É só sentar na cadeira e esperar, e também, né, ainda tem a resistência, que nem precisa falar que é anjo o espírito da resistência, mas é o espírito da preguiça mesmo, né? Então, o espírito da resistência é tudo aquilo que você está desejando fazer, que você está lutando fazer, está em oração, tentando, e está tendo uma resistência espiritual para que você não consiga. Então, existe no mundo espiritual uma batalha, uma guerra, impedindo que você venha glorificar Yahshua, né? Mas para isso, quando nós nos santificamos, quando nós colocamos o anjo facilitador, que é Yahshua Mashiach, na frente, e oramos e determinamos que todo mal, todo arco foi quebrado, todo pacto ali maligno, toda a resistência espiritual ali foi quebrada, não terá influência, porque a mão do nosso poderoso Criador já foi e destruiu todos os espíritos de resistência. E você vai ter certeza, já imagina você com aquilo na mão, certo, queridos? Assim, o apóstolo Paulo, ele nos orienta, que nós tenhamos, que nós andássemos como, que a gente vem andar como se tivesse tomado posse de algo, já tivesse a resposta de algo, já tivesse a conclusão daquilo, né? Em Lucas, capítulo 5, versículo 1 a 11, fala muito sobre Simão, né? Simão, ele dependia da pesca. A pesca era um meio de sobrevivência dele. Ele dependia daquela pesca para seu sustento próprio e para viver. Só que mesmo ele passando a noite toda a pescar, mesmo, querido, ele passou a noite inteira e não pescou nada. Só que
não adianta nós termos conhecimento, termos estratégias, termos influência, se nós não tivermos um anjo facilitador, que é Yahushua Mashiach. Foi necessário que Simão reconhecesse que ele necessitaria de Yahushua Mashiach para ajudá-lo, para ele conseguir. E o que aconteceu? Ele teve um encontro com Yahushua Mashiach e tudo foi mudado, né? Quando as nossas forças, querido, quando as nossas capacidades falham, quando a nossa iniciativa falha, é porque nós somos limitados. Nós temos que pedir ao anjo facilitador, que é Yahushua Mashiach, que vá à frente, né? Então, quando Simão teve a consciência e reconheceu que ele precisava do Salvador e que ele deveria obedecê-lo, o que aconteceu? Aquele mal, aquela resistência contra a vida dele que estava impedindo ele de levantar o próprio sustento, né? Aquela pesca era um meio de sobrevivência dele. Quando ele reconheceu que existia uma resistência espiritual contra a vida dele, que ele não estava conseguindo, mesmo pescando a noite inteira, ele não conseguiu levantar o sustento para casa. Ele não conseguiu pegar peixes. Mas a hora que ele teve esse encontro com Yahushua Mashiach, ele reconheceu que precisava do Salvador, que ele necessitava obedecer a Yahushua, a vida dele se transformou. Tudo foi modificado. A resistência espiritual, aquilo ali que estava dificultando a vida dele, que estava impedindo ele de conseguir, caiu por terra. Então, Yahushua é o princípio para que nós possamos resistir o mal, né? Então, queridos, se você tá tendo dúvidas sobre isso, ore, se consagra, peça perdão, porque a dúvida é a incredulidade é pecado. E um dos canais mais importantes que nós temos que ter é obediência a Yahushua Mashiach, aceitá-lo ele, porque ele é o anjo facilitar todas as nossas vidas. É através do nome dele, da unção dele, do nome dele que há o nosso Criador, Yud Rei Vav Rei, honrou o Filho de sobremaneira, colocando o seu próprio nome no Filho, e deixou para mim e para você na palavra. Se nós obedecermos a Yahushua Mashiach, ele próprio será adversário dos nossos adversários, inimigo dos nossos inimigos. Nós lembramos que a nossa luta não é contra pessoas, né? Mesmo que nós entramos em lugares, aquelas pessoas nos maltratam, tem resistência contra as nossas vidas, nós temos que entender, ali elas estão possessas por espíritos imundos. Ali tem espírito de resistência contra a luz, porque a luz não bate, as trevas não batem com a luz. E quando a presença de Yahushua está em nós, chega naquele lugar, ilumina. É como se você alimentasse uma comida e tivesse sem sal. Nós somos o sal da terra, a luz da terra somos nós. A presença de Yahushua, os nomes dele, né? Enquanto existia um Ealdim invocando os nomes santos e purificados, aqui nós estamos salvos, aqui nós estamos remidos, aqui nós estamos perdoados, aqui nós somos filhos, herdeiros da promessa. Agora, querido, quando nós rejeitamos a Yahushua Mashiach, não aceitamos ele, nós somos filhos bastardos, ou seja, não somos reconhecidos verdadeiramente como filhos dele. Porque o filho tem a graça divina sobre ele, né? E quando nós aceitamos Yahushua, aquela resistência espiritual que luta contra as nossas vidas, não consegue prevalecer, porque a mão do Criador, através de Yahushua Mashiach, destrói toda a resistência, corta os arcos, despedaça as lanças, destranca os portões de bronze, de ferro, tudo aquilo, querido, que automaticamente você olha assim, tá fechado diante de você, mas quando a presença de Yahushua entra, aquele mal vai caindo por terra, aquela resistência espiritual vai caindo, né? Lembra daquela passagem de Paulo e Silas que eles oravam e cantavam louvores incessantemente e houve de repente que as portas, as correntes caíram? Então, ali era uma resistência espiritual, mas eles entendiam isso e independente do que eles estavam passando, eles não murmuravam, eles não reclamavam, pelo contrário, eles adoravam o Criador, eles cantavam louvores, eles declaravam a palavra, né? Ali, quando foi a intimidade dele, a intensidade do seu louvor, da sua busca, da sua aceitação aí ao Mashiach, ao próprio Criador, as resistências espirituais não suportavam. Aí os portões abriram, as correntes caíram diante dele e daquelas pessoas que ali estavam. Então eu quero dizer para você que a porta que Yahushua abre, ninguém fecha. E a porta que Yahushua fecha, ninguém abre. Então tem situações, querido, que ele fecha para o nosso próprio bem. E tem situações que ali realmente existe uma resistência contra as nossas vidas por causa do nome dele, né? Porque ali existe pessoas que servem o mal, servem as trevas, tem resistência espiritual contra as nossas vidas. E elas se sentem incomodadas com a nossa presença, elas tomam antipatia, tem uma antipatia na nossa cara, né? Sente antipatia. Quando você chega e tem um espírito de resistência, as pessoas começam a fazer, torcer os beiços, virar os olhos, né?
e fica assim, desconfortáveis. E quando você está muito sensível no mundo espiritual, você consegue sentir a manifestação, as resistências, né? Assim como eu consegui sentir dessa moça, o coração endurecido, mas igual pedra, querido. Meu coração, eu tô gravando esse vídeo, eu ainda sinto dor no meu coração, né? E não somente eu senti o coração dela tão endurecido, com tanta maldade, senti tanta maldade ali naquela energia, uma energia pesadíssima, que eu senti falta de ar naquele momento ali. Aí eu fui repreendido no nome de Yahshua Mashiach, a falta de ar passou imediatamente. Mas assim, o meu coração ainda continuou sentindo a dor, né? Eu sentindo aquela dor daquela moça. Aí eu imagino, eu falei, pá, de duas uma, ou ela ou viveu algo muito traumatizado na vida dela, que endureceu o coração dela, que todas as pessoas para ela são inimigas, ou de duas uma, é um espírito de resistência muito forte contra a tua presença, que é o mais viável, né? Uma das possibilidades, né? Porque o mal, as trevas não batem com a luz, né? Onde a luz chega, as trevas têm que dissipar, né? Então, quando há uma manifestação, você vê a pessoa torcendo o beijo, mudando a cara, conversando com deboche, você vê que ali há algo maligno que está se manifestando, né? E fora que a gente consegue sentir, né? O Criador permite que a gente sente para a gente neutralizar todo aquele peso espiritual. Então, para hoje nós iremos repreender, neutralizar no nome de Yahshua Mashiach todo o espírito de resistência contra as nossas vidas, contra a nossa casa, nossa família, nosso trabalho, contra os nossos filhos, né? Tudo aquilo que vem lutando, levantando contra as nossas vidas espiritualmente, nos lugares públicos, nos lugares privados, né? Nós neutralizamos pelo poder, autoridade do nome de Yahshua Mashiach. Por um caminho veio e por sete volta. De onde veio não sabemos, mas de onde veio cai por terra agora. É uma ordem que nós damos no mundo espiritual. Que não há força maligna, não há resistência maligna que prevaleça diante do anjo facilitador e Yahshua Mashiach. Não há força maligna, não há espírito de resistência que é maligno, que é das trevas, que possa resistir à autoridade e poder de Yah, nosso Criador que criou os céus e terra. Yud, Rei, Vav, Rei. Pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach, nós neutralizamos todo o espírito de resistência nesses locais, onde nós fomos, onde nós necessitamos, Pai, onde nós necessitamos resolver algo, comprar algo, tomar algo, resolver, pegar algum documento, que há uma manifestação contrária, um espírito de resistência, que nesse dia o anjo facilitador Yahshua Mashiach destrua toda a resistência do local e caiam por terra. Assim seja, querido. Sujeitai ao Criador, e ao resista ao mal, e ele fugirá de vós. Andai-vos como já alcançado. Porque essa é a recomendação do apóstolo Paulo, a minha e você, em 1 Coríntios, capítulo 9, 24. Ande, corre, voe, como se já conseguiu, como se já realizou, né? Então, isso é a fé. Fé que é naquilo que você não vê, não pode pegar, mas tem certeza que já aconteceu. Então, que seu dia seja abençoado, no nome de Yahshua Mashiach, o anjo facilitador, que ele venha facilitar, ou seja, quebrar toda armadilha, toda resistência maligna contra a sua vida, contra o seu caso, contra o seu trabalho. E que tudo aquilo que você tem lutado, tem orado, só que está tendo um levante espiritual, tá tendo uma resistência espiritual para que você não consiga. Eu declaro pelo poder, autoridade, da unção poderosa de Yahshua Mashiach, que hoje a mão do nosso Criador destrua toda a resistência contra a sua vida. Eu declaro mais, eu declaro que tudo aquilo que você há anos tem buscado, há anos tem lutado e não tem conseguido, não conseguiu ontem, porque a partir de hoje, em nome de Yahshua Mashiach, a resistência espiritual, aquele levante espiritual que tem se levantado contra a sua vida, caiu por terra. Caiu por terra, porque o anjo facilitador vai nos locais que você necessita ir, vai onde você necessita. Se você não tem recursos, o anjo facilitador vai dar renda extra para você, você vai conseguir. Eu não sei o que você necessita, mas o que você precisa. A partir de hoje, tudo que te envergonhou por causa, muitos olhavam para você e diziam, uai, mas eles não têm um Criador, eles não têm um nome santos e santificados. Então, pelo poder, autoridade do nome do anjo facilitador, Yahshua Mashiach, as resistências que até então envergonharam você,
não prevalecerão diante de você. Porque na palavra do Criador diz que toda arma forjada contra nós não prosperará. Que toda língua que levantar contra nós, em juízo nós a condenaremos. É pelo poder e autoridade do nome de Yahshua Mashiach que nós repreendemos, neutralizamos toda praga, toda palavra maldita, tudo aquilo que foi lançado no oculto, no escondido contra as nossas vidas, toda declaração de não, a partir de hoje, em nome de Yahshua Mashiach, irá na boca dessas pessoas. Sim, sim, sim. Se você crê, assim sucederá. Se você crê, assim acontecerá. Sujeitai ao Criador e ao resista ao mal e ele fugirá de vós. Na palavra do Criador em Efésios 6:10 diz: vestir-vos a armadura de alma, né? Para que nós possamos estar forte naquele dia, né? Naquele momento que você vai lutar contra o mal. Você tem que se fortalecer espiritualmente, através de consagrações, jejuns, através de orações, através de meditação da palavra, através de louvores. Quando nós nos fortalecemos espiritualmente, vestimos a armadura do Criador, ou seja, a palavra dele está enraizada na nossa mente, no nosso coração, quando nós limpamos esse templo, que é a própria casa de oração, a presença do Criador, né? Templos, querido, não é parede, quatro paredes, não, casa com paredes, não, mas somos nós. Se nós estamos limpos, nosso coração está limpo, ali ele habita. Se estiver sujo, ali ele, afasta das nossas presenças. Então, que nesse dia, que toda resistência espiritual contra as nossas vidas já caiu por terra. Que toda resistência espiritual, eu declaro mais uma vez, no mundo espiritual, que perca a rota, a direção das nossas vidas. Por um caminho veio e por 7 voltas. Se você crê, assim sucederá. Se você gostou, assistiu até aqui, muito obrigada. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam receber livramento, receber libertação, receber destruição de toda resistência espiritual contra a casa dela, a família dela, o trabalho dela, os filhos dela, no nome de Yahshua Mashiach. E tudo que você propor fazer no dia de hoje, a partir de hoje, será bem sucedido no nome de Yahshua Mashiach. Porque o anjo facilitador e Yahshua Mashiach, ele vai à frente. A porta que ele abre, ninguém fecha. A porta que ele fecha, ninguém abre. Se você crê, assim acontecerá. Paz e harmonia, queridos.